A prisão preventiva de Jair Bolsonaro mexeu no tabuleiro político para as eleições presidenciais do ano que vem. A expectativa do PL era que o ex-presidente escolhesse um sucessor até o fim do ano. Mas a operação da Polícia Federal aumenta esse clima de incerteza. Deixa eu chamar os nossos comentaristas mais uma vez para a gente continuar repercutindo este assunto. Quero começar com Roberto Mota agora. Mota, um ponto é que o que está em torno da prisão de Jair Bolsonaro também é a vigília convocada por Flávio Bolsonaro. Está em torno dessas discussões. Isso abre margem para que Flávio Bolsonaro seja investigado também a partir de agora? Bom, eu acho que essa margem já foi aberta há muito tempo, Paula. Todo mundo que está ligado ou associado a Jair Bolsonaro ou já foi alvo de investigações, de processos, de acusações, ou é colocado em situações muito complicadas. Praticamente todos os dias, algum parlamentar, algum político de esquerda pede uma investigação ou faz uma denúncia contra algum político ligado a Jair Bolsonaro, na maioria das vezes, simplesmente por ter expressado uma opinião. Então, essa guerra contra a direita é claramente uma tentativa de aplanar o campo para a esquerda nas eleições do ano que vem. E eu acho que essa é a grande vantagem que a esquerda tem nas eleições de 2026. Ô Túlio, e o que sobra para a direita a partir de agora? Como a Paula bem descreveu, havia aí uma expectativa de que o Bolsonaro indicasse um nome ou chancelasse um nome, possivelmente seria o de Tarcísio, pelo menos era isso que se comentava. Mas agora com a prisão do Bolsonaro, isso o impede de algum modo, dar o seu aval ao nome de Tarcísio? Como é que vai se comportar a direita? Ou a família Bolsonaro vai tentar introduzir um dos seus membros para também participar da campanha? Como é que isso impacta a direita a partir da prisão do Bolsonaro, visando eleições do ano que vem, na tua visão, Túlio? Pois é, Nonato. A direita agora está no dilema de Luiz de Camões, que diziam: muda-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Essa situação vai provocar, evidentemente, na direita, uma corrida para tentar obter de Jair Bolsonaro o apoio, provavelmente, até o final do ano, para que possa, de um lado, tramitar o PL da anistia e, de outro lado, até abril, que os governadores possam tomar a decisão de, eventualmente, se desincompatibilizar do seu cargo para poder concorrer, quer seja eles ou quer seja alguém da família Bolsonaro. Mas, então, nesse sentido, é preciso que a direita esteja unida nesse momento, porque é um momento de tensão, é um momento que Jair Bolsonaro está acuado e mais, está silenciado. Esse é o grande ponto que a gente não consegue entender. Por que Jair Bolsonaro não pode falar? Por que ele não pode conversar? Tudo bem que ele tenha tentado violar a tornozeleira eletrônica, isso justifica uma preventiva, mas e o silêncio, né? Então esse é o grande desafio da direita agora, obter de Jair Bolsonaro legitimamente quem que ele vai apoiar. E esse tempo será fundamental para os próximos passos. Deixa eu chamar o Mota. Agora, Mota, sobre essa união da direita ainda, há expectativa de vários nomes em torno de Jair Bolsonaro para 2026, mas como essa violação da tornozeleira pode afetar a posição desses nomes? Algum deles pode querer, por exemplo, tirar o pé por conta desse acontecimento? Não, eu acho que não há influência nenhuma nesse episódio da tornozeleira. O que nós estamos vendo no cenário político é mais ou menos o que a gente já viu nos últimos anos. Jair Bolsonaro continua sendo um fenômeno político eleitoral no Brasil, apesar de todas as tentativas de retirá-lo da vida pública. E eu vejo alguns comentaristas e analistas políticos dizendo que não, que Bolsonaro já está em decadência, que os bolsonaristas estão ficando desesperados. Eu sempre sugiro fazer o teste das ruas. Basta deixar Jair Bolsonaro andar alguns quarteirões por qualquer cidade do Brasil e coloque os seus adversários para fazer o mesmo exercício. Andar pelos quarteirões de uma cidade sem carro blindado, sem segurança, sozinho. E aí a gente vê como é que está a decadência da popularidade de Jair Bolsonaro. Eu acho que a situação política não mudou. A única coisa que se torna pior a cada dia é a quantidade de limitações e barreiras que são colocadas na frente
da oposição no Brasil. Ô Túlio, queria até pegar um gancho nessa pergunta da Paula aí para o Roberto Mota. Você entende que o bolsonarismo se enfraquece com a prisão do Jair Bolsonaro? Ou nomes como Michele, Flávio, podem de algum modo continuar dando essa liga, esse gás para o bolsonarismo? Qual é a tua impressão da prisão em si em relação ao movimento bolsonarista? Olha, Nonato, eu concordo com o Mota, né? Bolsonaro pode estar preso preventivamente, mas o bolsonarismo está longe de acabar. Na verdade, eu vou lembrar aqui que o sangue dos mártires, que já foi a semente do cristianismo, deve ser o adubo que a oposição vai utilizar nas eleições de 2026. Há um forte sentimento de metade da população de que o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro é uma injustiça. E isso deve ser explorado. Mas, para as eleições de 2026, o grande aspecto fiel da balança que eu sempre venho falando aqui não é nem o eleitor bolsonarista, que mesmo por conta da prisão preventiva não vai deixar de apoiar Jair Bolsonaro ou quem ele indicar, e não é o eleitor lulista, que também não vai votar em Jair Bolsonaro por causa da prisão preventiva. É o eleitor despolarizado. Ele vem decidindo as últimas eleições. E esse eleitor despolarizado, ele vai decidir se ele vai, provavelmente no segundo turno, votar em Lula, que tem uma rejeição de 50%, ou se ele vai votar num candidato indicado por Jair Bolsonaro. E nesse contexto, o tabuleiro está muito bem traçado. Será que esse candidato será alguém da família bolsonarista que vai carregar a rejeição de Jair Bolsonaro, ou será uma outra figura de centro-direita? O tempo e a paciência serão eternos beligerantes. 9h30. Repita. 9h30.